Programa não recomendado para menores de 14 anos. 25 anos do Bad Boy da SEGA. Dissecando a Power Glove. Consertando um sol. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. E bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o repórter retro de número 17. Desta vez não tem piada. Inventem as suas aí e postem pra gente comentar, se é que a gente vai comentar. A piada é falta de piada, gente. A piada é não ter piada. E estamos aqui numa mesa triangular, formato de fatia de pizza. Eu, Giovanni Nunes. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, César Cardoso. Isso, todo mundo literalmente tentando acordar, porque estão fazendo essa gravação do Repórter Retro numa manhã de segunda-feira. Essa é a grande verdade. É isso? Exatamente. 5 da manhã de segunda-feira a gente gravando o Repórter Retro. É pra acordar, pra sair todo mundo da cama, então... Quem disse que eu dormi? Alguns não dormiram. Tem um pessoal que tá virado, né? Uhum. Então vamos começar do jeito que a gente sempre começa, porque todo mundo sabe muito bem como é que a gente começa. 2016 das efemérides. E aí, qual é a ordem que a gente segue aí? É só a gente tá aqui mesmo. Vamos inventar o geral. Do mais grande pro mais pequeno. Exatamente, né? Os 50 anos do Echo 4. Echo, pronto. Ok, a gente está abusando das piadas de quinta série ultimamente, repararam? E, olha lá, que diabos é o Echo 4? Ou foi o Electronic Computer Home Operator. Pra diminuir a conversa, é basicamente o primeiro computador doméstico já criado e desenhado. César, aí vem aquele garotinho leite com pera fazer aquela famosa pergunta: Tio, não me falaram que foi o Apple I feito pelo Steve Jobs? Depois do pescotapa, fala aí o que você diria, César. É seguinte, computador doméstico, entenda-se. César, ele é doméstico, não pessoal. Primeiro, é doméstico, né, pessoal? O Jim Sutherland, ele, a partir de um controle, de uma máquina, de um computador de controle industrial Brodac 4 da Westinghouse, com core memory, né, circuit I/O, etc e tal, ele montou um Echo 4, que era basicamente um computador que fazia parte da casa. E fazia no sentido de inclusive ocupar um cômodo da casa. Exatamente. E fazendo no sentido de que haviam terminais pela casa para interação com o computador. Isso é tão, como posso dizer, ficção científica dos anos 60. Né? Se você pensar que o Echo 4 originalmente é de 66... tá dentro. Na verdade, ele começou a ser construído em 65, 66 ele foi terminado. E, por exemplo, em 75 ele foi usado para, por exemplo, formatar um livro de 516 páginas sobre distribuição de terras durante a guerra, né, de independência dos Estados Unidos, porque um dos terminais era uma IBM Selectric 735. Eu tô lendo no Prime the Pump, você vê que as pessoas realmente ligavam as Selectrics nos seus os primeiros computadores do primórdio, do começo do início da computação. Aliás, leiam o Prime the Pump. Vale a pena. É um livro pouquíssimo comentado e vale a pena, né? Leiam o Prime the Pump, mas vamos fazer a campanha, porque é um livro que na realidade vai no pé do chão como as coisas aconteciam. Não é um livro sobre alguém que fez fortuna, né? Alguém que montou um negócio, pagou suas continhas e viveu uma vida razoável. Que é o David e Teresa Welch, né? Que bem ou mal foi um negócio que eles tocaram no Lazy Writer, né? Que é uma coisa mais real, né? Mais o que aconteceu do que o meia dúzia de 3 ou 4 que viraram mega, ultra, super, ultra bilionários com 50 filmes sobre a vida deles. Mas então, e além disso, no link que a gente vai colocar,
né, da Computer History, comenta que a esposa do Jim, a Hugh Sutherland, ela chegou a fazer um texto sobre viver com o Echo 4 e etc e tal, porque assim, naturalmente era a época, né, que as pessoas, né, era a época desse tipo de futurismo, né, do computador como parte da casa, e óbvio que o Echo 4 pegou toda a atenção que podia pegar. É bem bacana. Só uma perguntinha. Ele consumia 3 kW, significa que é muito. 3 kW? A pessoa monta um computador com fonte, né, João? Com fonte de 400 watts aí, né? Pois é. Né, você contar que, sei lá, hoje um apartamento aí moderno, um bando de coisas que liga na tomada, etc e tal, não sei quantas televisões, não sei quantos computadores, videogame e tal, vai gastar talvez 200 e poucos quilowatts-hora, né? Assim, um computador que gasta 3 kWh é Vamos ter torcida pra Westinghouse ter pago a conta de luz dele também, vai ter ajudado pelo menos. E assim, é bem interessante. Assim, é bem interessante, porque na verdade não é simplesmente a questão, né, de você ter um computador, porque na verdade era um computador dos anos 60, mas é o menor do computador dos anos 60, com toda a lógica, core memory, etc e tal. Mas muito mais a ideia, né, que continua sendo um futuro, né, que eu acho que nos enfeitiça, apesar de nunca termos chegado lá, né, que é o futuro em que a casa, assim, a casa computadorizada. O computador é tão parte da casa, como é, né, como por exemplo é a mesa do jantar, ou é o sofá da sala, ou é a cama do quarto, enfim, o computador é um móvel como qualquer outra parte da casa, né? Ou na verdade, como diz aqui em algum lugar, né, se você pensar e comenta que não é o contrário, a lógica do texto do computador fala que na verdade a casa fazia parte do computador e o uso do computador fazia parte da rotina da casa, né? Ainda é um futuro que nos fascina, apesar de sabemos que não caminhamos para esse lado, se caminha para outro quando se fala de casa inteligente, casa computadorizada, etc e tal. A internet das coisas. Mas enfim. Bem louco o tiozinho com o seu... ocupando um quarto inteiro da casa, espero que as filhas não tenham ficado chateadas com ele, e tendo os terminais do banheiro, do quarto, da sala e todo o resto. E um pouquinho mais recente, né? Pero no mútil, né, João? Amor e ódio. Em alguns casos, simultaneamente. Seria uma relação meio masoquista, é isso? Você estaria... É uma relação... exatamente, é uma relação que beira o sadomasoquismo. Isso aí, gente, no sentido estrito da palavra, lá da obra do John Leopold von Masoch, lá no final do século XIX. Os 35 anos da, entre aspas, formação, porque o povo já se conhecia, né, da Microsoft. Sim, empresa que para o bem e para o mal, ela influenciou muito a gente. E sim, os dois ao mesmo tempo. Aproveitando que pro bem e para o mal. Para o bem e para o mal ao mesmo tempo. Para o bem, para o mal, para o bem e para o mal. Isso. Os 3 casos, exatamente. Então no dia 25 de janeiro, Microsoft Corporation, vamos ser sinceros, Paul Allen e Bill Gates já eram amigos de longa data, já se conheciam há muito tempo, já tinham feito trabalho juntos. Assim, trabalharam em vários lugares, ainda na juventude, trabalharam na MITS, na época do Altair, e foi quando eles chutaram o balde da MITS, né? Depois de um tempo resolveram vender o Basic deles por conta própria. Na verdade, eles já tinham feito uma empresa antes, né, que era a Traffic Data, que era especializada em tráfego de rodovias, né, tipo, pegar esses dados e fazer análise em cima deles. Vamos contar essa história. Eles desenvolveram um pequeno computador com 8008 da Intel que fazia registro e fazia o registro do tráfego, né, do tráfego, não do tráfico. Tráfico é outra coisa. Do tráfego em estradas, e estavam tentando vender esse serviço para as cidades no estado de Washington. Só que essa é uma coisa que o Bill Gates não deve gostar muito de contar, né? Que no ano que eles conseguiram terminar a solução inteira, o governo estadual de Washington passou a disponibilizar serviço gratuitamente para quem quisesse. Fazer o quê, né? Mas o próprio Paul Allen conta que a Traffic Data acabou sendo importante para a Microsoft, porque, por exemplo, eles
conseguiram simular como os microcomputadores operavam usando computadores DEC, que foi utilizado depois. A Microsoft, na verdade, ela ofereceu o BASIC, ela programava o BASIC para a máquina a partir de um simulador. Sim, do simulador 80, 8080 e companhia rodando num DEC. Que, aliás, um dos primeiros trabalhos do Bill Gates, ele fazia, entre aspas, um serviço de debugar o sistema operacional dos PDPs, né? Caçando falha. Hein, João, acredita nessa? Poxa, Bill Gates, não, ele tinha um hábito de mandar relatório de achei um bug, tipo assim, meio que era irônico, xingar, zoava com os programadores. Como assim programar desse jeito? Ou seja, Bill Gates, quem te viu, quem te vê. Vamos dizer, tem pessoas que, como é que é? Começam de uma maneira e depois vão se mudando, né? Conforme a vida. Pois é, né? Ou seja, Bill Gates já foi um bom programador. Ele já reclamou de bug. Agora, quando o bug é nosso, a gente tem todo um carinho e afeto especial por ele. Aí de bug vira feature. Vira feature, é nosso. Bom, mas enfim, vamos parar de falar de... Vamos parar de zoar o velho Bill, né? Zoar o velho Bill e vamos zoar um moleque mais novo? Vambora. Esse moleque, garoto. De ser moleque, né? Ele deixou de ser moleque faz um tempo. Mas ainda é rápido. Né? Ah, não, com certeza ele é rápido e ainda tem, como posso dizer, alma de garoto. Um eterno garoto. Vamos falar do Azulzinho? O Azulzinho. Vamos. De uma empresa que também é Azul, é conhecida como Azul, mas não é a IBM. Vamos falar dele, o Sonic o Gato, segundo a Globo, quando lançou o jogo lá em 1991, fazendo 25 anos. A reportagem anunciou lá na SES, uma das coqueluches da SES era o Sonic o Gato. Glória Maria, tá no YouTube aí. Um gato sem rabo. Bota o link aí pra botar na matéria, tá? Um gato sem rabo, né? Eu vi o vídeo disso. Um gato sem rabo, né? O gato. Sem orelha também, né? Ajudando a nossa amiga Glória Maria, que não sabe diferenciar um gato de um porco. Espero que ela, nesses últimos 25 anos, ela tenha aprendido, ou se machucou bastante no processo. 25 anos do Sonic, né? O jogo e a personagem criada pela SEGA, como forma de ser um contraponto contra o bom moço do Mario, né? E o foco mais infantil da Nintendo nos jogos. Ela resolveu procurar mais o público mais jovem, né, mais adolescente, com o personagem com uma bad atitude, um bad boy. E que também, né, com uma jogabilidade que aproveitava a principal vantagem do Mega Drive. O Motorola 68000 de 7 MHz, que dava um show de processamento em cima do e os scrolls e o multiplano do processador de vídeo também. Sim. E aí o que acontece? Nosso querido gato, quer dizer, Porco-Espinho, foi lançado em 1991. Ele foi colocado depois de muito brigar. Tom Kalinske, o presidente da SEGA da época, brigou e colocou o mascote como cartucho encartado no Mega Drive. Os japoneses falaram: como assim? Um jogo desse? Não, confie no que eu estou fazendo, porque ele foi o system seller do Mega Drive. Ali a SEGA arrebentou com o console. Ele foi feito para parar o lançamento do Super Famicom, ou melhor, Super Nintendo no Ocidente, né? E sim, deu certo. O Sonic, que engraçado também, era para ser totalmente diferente do que a gente conhece. Era para ter uma namorada humana. Quem diria que a SEGA aproveitou essa ideia ridícula no Sonic em 2006. Olha, incentivando a zoofilia. Incentivando a zoofilia, exatamente. E foram feitos vários protótipos desse jogo aí. O primeiro jogo tem vários protótipos na internet, hoje em dia, vídeos inclusive, porque o jogo teve várias modificações. O jogo foi feito pela divisão da SEGA que acabou se tornando a Sonic Team. E que rendeu vários títulos de Sonic para diversos consoles da SEGA no decorrer dos anos, né? E tá aí até hoje, mesmo a SEGA não fazendo mais os seus próprios consoles, ela continua com uma soft house e publisher. E ela até hoje está com os jogos do seu mascote aí pra posteridade. O Sonic andou muito maltratado, né, na última década. Sim. Né, com jogos muito ruins. Aparentemente, parece que
a SEGA voltou a tratar melhor. Mas o Sonic andou. O Sonic andou muito maltratado, né, na última década, né? E enfim, é uma pena. Porque o Sonic provavelmente um dos personagens mais carismáticos dela e dos videogames também. De todos os videogames, Que ele foi um marco, foi um grande marco. Eu me lembro até hoje que é um jogo que realmente explorava bem o Mega Drive. A gente tá falando de um jogo de 1991. Ele saiu primeiro pro Mega, depois saiu uma versão pro Master e também pro Game Gear. Exatamente. Ele foi exclusivo de plataformas da SEGA durante muitos anos. Ele tem um irmãozinho, um clone, um bootleg. Vocês escolhem o nome que vocês quiserem para MSX2 Plus, que é o Sonic com Y. Lançado. Eu esqueci o nome dos carinhas agora. Bem feitinho pra caramba. A única coisa daquele jogo que eu não gosto é da música. A música do Sonic é excelente e ali botaram um reggae, qualquer coisa. Mas tirando isso, o jogo é muito bom, jogue. Inclusive ele faz uso do scroll do MSX2+. E ele só teve portes, como posso dizer, fora do mundo clássico, como posso dizer, tirando essa extra oficial do MSX e um protótipo que nunca, ainda bem, graças aos deuses do videogame, nunca foi ao ar, porque essa é uma versão do Amiga feita pela US Gold e a T-Rex. Ainda bem, né? Nunca saiu, ainda bem. Fomos salvos por essa. Então ele não teve. Ele teve participações nos arcades da SEGA, é claro, mas não teve participações em jogos clássicos, em plataformas clássicas. Não teve porte oficial para nenhuma outra plataforma, porque ele foi exclusivo mesmo. O primeiro jogo porte do Sonic foi no PC em 95, que foi o Sonic CD, versão PC. Foi o primeiro porte dele pro Windows 95. Quando o pessoal começou a ver que do tipo, PC pode, então vamos lançar pro PC. Agora pode. Ei, João, só pra complementar, saiu em 95, a versão do MSX2 Plus, né? E Turbo R, saiu em 95 pela Analogy. Oi? Qual empresa? Pela Analogy. Ou seja, curiosamente ele saiu junto com o do PC. Ou seja, ele só em 95 que ele deixou de ser, entre aspas, exclusivo. Exclusivo de qualquer plataforma, mas continua sendo exclusivo de console. Ele saiu originalmente em disquete e recentemente eles fizeram uma versão em cartucho. Legal. Vou só citar todos os jogos do Sonic no Mega Drive. Não vou citar os outros, vou só citar no Mega Drive, que nem foram nem tantos jogos assim. Vamos lá, foi o Sonic 1, 1991. Sonic 2, 1992. Estreava o Tails. Não é a Tails, viu, Globo? Eles também falaram isso. E muita revista de videogame engoliu isso, replicou isso. Fazer o quê, né? O Miles, né? Também conhecido como Miles. Em 94 saiu o Sonic 3. Em 93, antes do Sonic 3, saiu o Sonic CD. Só teve porte depois para outras plataformas, 95 em diante. Sonic CD era pra você usar com o Sega CD, né? Exatamente, o próprio nome diz, Sonic CD. Ele foi concebido para ser o Sonic 2, acredite se quiser, só que as equipes divergiram. O que a SEGA fez? Pegou a galera do Sonic 2, uma galera que se divergiu, chamou eles para trabalhar nos Estados Unidos, japoneses lá nos Estados Unidos, fizeram do Sonic 2 em cartucho, enquanto que o pessoal japonês ficou com o Sonic CD, que acabou atrasando e sendo lançado depois do Sonic 2. Se você reparar em termos de jogabilidade, o Sonic CD tá mais pro Sonic 1 do que pro Sonic 2. Depois veio o Sonic 3, e junto aí nessa meiuca teve o Sonic Spinball, que eles pegam uma fase que o Sonic fica brincando de bolinha de pinball, a fase do cassino, e eles fizeram o jogo todo em cima dessa ideia. Não é tão bom quanto a ideia, né? Mas vale. Logo depois teve a revolucionária tecnologia Lock 1. Foi lançado em 94 mesmo, o Sonic e Knuckles.
E o pessoal dizia que seria o Sonic 3 seria, na realidade, todas as fases do Sonic Knuckles mais o Sonic 3. Tanto é que ele encaixa no Sonic 3 e vira um jogo só. Knuckles é aquele inimigo dele? A antítese uma étnica. E não tem nada a ver com étnica, mas tudo bem. Vamos lá. Também super rápida, super sônica. Ele não é, na realidade, esse inimigo, ao contrário dos outros inimigos que aparecem, ele foi aquele famoso inimigo que vira aliado, né? Ele foi manipulado pelo Dr. Robotnik, depois Sonic enfrenta, vence e ele se torna amiguinho. E pra terminar a lista dos Sonics clássicos do Mega Drive, esse é o último, é o Sonic 3D Blast, que é visão isométrica, até lembrando um pouco o Sonic do arcade. O jogo foi lançado também no Saturno, que já era um console, foi lançado em 96, e pro Saturno também, já que já existia. Um dos últimos jogos do Mega Drive. Acabou. Não vou falar dos jogos do Master System, nem do Game Gear. Master System, se não me engano, tem 3 ou 4 jogos, mas eu não vou falar. Tudo também vou falar sobre eles aqui e não vou falar sobre os jogos futuros. Dreamcast são 2, Sonic Adventure 1 e 2. Eu não curti muito esse jogo, mas vamos seguir adiante. É, por isso que eu resolvi falar só dos clássicos no Mega Drive. Tudo bem, as pessoas vão me xingar de não ter falado dos jogos do Master. Vou falar do Sonic Adventure por um único detalhe. Ele utilizava o recurso de quando você estava utilizando a VGA Box no Dreamcast, ele permitia, ele colocava mais detalhes na tela. É verdade. O jogo ele rodava na resolução de 640 por 480 VGA. E ele ficava mais bonito, realmente. Vamos seguir o Bárbara! Vamos tocar o barco, porque a gente já falou demais do Sonic e a gente agora do Sonic não foi rápido. Esse não é um podcast sobre Sonic. Pois é, fizemos um minicast sobre Sonic agora. Finalizamos as efemérides, vamos entrar no Hackaday. Vamos lá. Começamos com isso aqui, ô César? Já, começamos com isso aí. Olha, saímos da SEGA e vamos para a Nintendo. Saímos do fogo e vamos para a água. BenHack, o seu programa semanal de doidices no YouTube, do BenHack Show, né? Ele resolveu desmantelar uma Power Glove. O que diabos é uma Power Glove? Seguinte, começo dos anos 90, aquela onda de realidade virtual, Milli Vanilli, não, Milli Vanilli é uma década anterior, a Vanilla Ice e coisa do gênero. Ice Baby. O pessoal, alguém da Mattel, isso não tem muita relação com a Nintendo, né? Delirou de fazer um dispositivo de realidade virtual para o Nintendinho. E criaram a Power Glove, que basicamente ela lembra muito o que você vai ver anos depois no Wii, né? Com o Emote, com o Kinect, com sabe-se lá o que mais, etc. Que era um dispositivo que você poderia usar a sua mão como para controlar objetos na tela. A Power Glove funcionava como um joystick, ou seja, por favor, imaginem a cena, você com o braço esticado em direção à televisão, levantando o braço para o personagem subir, abaixando o braço para o personagem descer, inclinando o braço pro lado, seu lado esquerdo pro personagem para a esquerda e virando o braço, abrindo o braço pro personagem para a direita e fechando a mão para ele pular. Giovanni, não precisa imaginar não, cara. Jogue o Wii. Já cansa, né? Cansa só. É só jogar o Wii. O Wii é a versão muito refinada disso aí. Então, mas o problema é o seguinte, você tinha que manter o braço esticado pra jogar. Ele é a simulação de joystick. E tinha um jogo chamado, eu não lembro agora o nome do jogo, Powerball, coisa assim, Super Powerball, por aqui é do específico Power Glove, que ela funcionava utilizando mais direções do que 4, que os 8 direcionais de um joystick. O louco do BenHack, ele resolveu desmontar, descobrir como funciona, mapear o protocolo. Ele, assim como é no Wii, ele tem o sensor que fica pela televisão, né? Desmantelou isso, testou como funciona, ligou tudo num shield USB de Arduino e fez, pausa dramática, o far de tambores. O pior mouse do mundo. Sensacional. Ele fez um mouse em que você tem que ficar com o braço esticado na frente da tela e você movimenta o teu cursor andando com o braço esticado e usa os dedinhos com botões de mouse. Novamente falando, quem quiser fazer essas experiências hoje em dia, pegue um Wii. É sério.
O Wii é isso aí evoluído. Aí os jogos foram feitos para usar algum recurso a mais, né? Imagina você jogar Super Mario só com o braço esticado. Pois é. E assim, só em eu ter simulado aqui o braço esticado para explicar para as pessoas já cansou. Imagine jogar. Olha, a Power Glove não funcionava nem na época pra jogo, imagina pra mouse. Sim. E era lento. Há relatos de que as crianças derrubavam coisas na casa. Por que será? Jogando usando a Power Glove e por aí vai. Caraca, olha o flashback no Wii, o que aconteceu? A mesma coisa. A mesma coisa. Não sei se vocês repararam que o controle do Wii vem, isso aí é de fábrica, é default, a presilha pra você botar no braço. Todo jogo tem a santa tela. Favor, botar a porcaria da presilha, amarra essa merda muito bem amarrada no seu braço. E mesmo assim, não impediu você ver vídeo cacetadas na internet. Eu juro pra vocês que tem isso, procurem, do cara zunindo o controle do Wii na televisão. Eu já ouvi falar na televisão, de longe, né, atirando pela janela. Sabe qual é a parte pior? É tiozinho processando a Nintendo por isso. Seria normal. Vem cá, eu já falei muito de Power Glove, já falei muito de videogame. Ô César, pega um tópico aqui que não tem nada a ver com videogame. Vamos voltar pro mundo real. Vamos pegar. A gente já comentou o Steve do Big Mess of Fires, que ele, tinha comprado todo o estoque mundial de DB19, só que acabou. Acabou. Todos os 500? Aí o que ele fez? Ele juntou uma galera interessada e eles fizeram uma compra de 10 mil DB19. Isso foi raiva. Não, assim, pausa. Tem essa explicação pra dizer. Não. Pra vai gente acabar. Não, pra gente interessada, entendam, gente de comunidade de Next e de Atari ST. Fora o pessoal da Apple. De Apple, ou dois. E de Apple II também. São os três computadores que usam DB19. Os Macs mais antigos também, alguns que usam DB19. Acho que tem interface drive. Isso aí é suficiente. O pessoal de Mac clássico, Apple II, Atari ST já é suficiente. Next não conta, só tem meia dúzia mesmo. Pelos próximos 3 meses eu acho que será suficiente. Porra! Cara, vamos fazer um bolo de aposta aqui? Quanto tempo vai demorar pra acabar esse lote? O legal do post é que tem uma foto aqui quando a encomenda chegou na casa dele com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 12 caixas. Que pariu. Vamos fazer um bolão de aposta? O Giovanni falou 3 meses. César, quantos meses você acha que vai durar esse lote? Eu acho que vamos ter uma nova compra 6 meses a 1 ano. Eu vou ficar com você também. 1 ano. Giovanni é mais pessimista, 3 meses. Vamos ver o que vai Ou mais otimista, né? De repente tem uma tal de uma demanda reprimida aí nesse troço. Dependendo do ponto de vista. O ponto de vista realmente é otimista. Vendeu tudo, E aí, gente, pergunta agora, idiota. Que história é essa de fazer um cortador de plástico usando um disquete? Não, pera. Antes disso, só uma observação. Diga. Esses 10 mil, né, que hoje é o estoque mundial de DB19. É o novo estoque mundial. E que está, quando o posto HD foi feito, estava na sala de estar do Steve. Sério. Os maiores. Teve 2 grandes problemas. Encontrar um desenho do DB19 que o pessoal da indústria que foi fabricar pudesse entender. 2. Passar um valor aí envolvendo 5 dígitos, né, significativos de dólar, né, para um banco em Hong Kong, né, com né, e tendo que explicar que fosse um pouco da tomada e que não tinha nenhum príncipe nigeriano no meio. Sim. Olha, a chance disso dar merda era grande, hein? Assim, felizmente, eu acho que hoje em dia já se criou, e particularmente o pessoal que faz realmente, e no caso do Steve, o Steve, ele, como ele teve que garimpar DB19 pelo mundo afora, ele conseguiu essa manha de acesso ao fabricante. Tendo acesso ao fabricante na China, fica tudo mais fácil, né? Porque... E agora ele vai querer até diversificar, né? Fazer o DB19, DB17, DB21, DB13, DB2. Já pediram o DB23. Esse povo de amiga. Povo de amiga, né? Mas assim, isso é uma coisa que de certa maneira, o João,
E se você consegue confiança e acesso, né, nas empresas de Hong Kong, Shenzhen e tal, você consegue as coisas. Eles fabricam o que você pedir sem problema. Qualquer coisa hoje. Em bom português, ele já tá sabendo as manhas dos Paranauê pra chegar junto do China lá e pedir o que ele quer. O famoso caminho das pedras. Isso. Então, agora sim a gente pode voltar ao que ele tá falando. Vamos lá. Já que a gente falou de inclusive conectores que vão ser utilizados em drive de disquete, que diabos é isso aqui? Alguém que não tinha o que fazer, né, fez um cortador de plástico usando a parte da mídia de um disquete 3,5 como, né, a lâmina do cortador. E pior de tudo, funciona. Corta plástico, mas não corta metal. Sim. Nota mental que eu vou fazer isso, que eu mais tenho é disquete 3,5. Você vai ficar passando e você vai andar pela rua cortando pedaços de plástico, né? Sim, hoje em dia, olha. Gente, não faça isso em casa. Vou fazer um disclaimer. Não faça isso em casa, vai dar merda. Mas uma aplicação disso é você chegar em estacionamento. Hoje em dia, tudo que é carro tem para-choque de plástico, tem um monte de acessórios de plástico, não é mesmo? Tem uma coisinha aí, uma bateria. Na verdade, até avião tem muita parte de plástico hoje. Mas é mais difícil você chegar perto de um avião, né? Mas enfim, também, o que a gente chama de plástico hoje envolve coisas que tem pouquíssimo a ver com o plástico de consumo que a gente conhece. Tenta sorte, cara. A lâmina, o máximo que vai acontecer é a lâmina ficar devastada. João, zoeiras à parte, isso aqui, por exemplo, você pode utilizar para, por exemplo, cortar, serrar um conector de uma placa, né? Aí você arranca, você serra o conector e depois você usa o ferro de solda só para tirar os pininhos metálicos que ficaram. É mais fácil de você fazer esse tipo de coisa do que você ficar tentando com o soldador de solda arrancar o conector. Sim. Somente conectores muito grandes, como por exemplo o DB19. Então, de certa forma, mais uma vez, as notícias estão interligadas. Bom, o próximo não tem muito que interligar, né? Mas vem cá, explicando agora o que são capacitores, para que eles, de onde eles vêm, quem são, como você... Não, pera, isso aí é outra coisa. Não, mas bem legal. O pessoal resolveu fazer um post sobre o que é um capacitor, que tipos de capacitores existem, para que servem e todo o resto. Bem legal o artigo deles, vale a pena ler para quem está interessado em entender por que essas coisas existem, para que elas servem e todo o resto. Porque elas vazam. Onde elas vivem, como se reproduzem, do resto. E vale realmente a pena a leitura desse cara. Tá explicado porque o X680 tem tanto capacitor, eles se reproduziram lá dentro durante esse tempo. Brincadeiras à parte, realmente tá bem explicado, tá bem didático. E é isso aí. Capacitor é mal necessário, gente. Falando sério. Aliás, sempre lembrando, troquem os capacitores. Peraí, novos HDs para computadores antigos. Ou por que rádio aberto ROX? É isso? Asterisco 11, o 1111 e o 111. Eu não sabia que essas zoeiras existiam em outros idiomas. Que é basicamente uma versão bonitinha, né? O cara montou lá pro Atari dele. O Sheriff e o Johnny. Na verdade, já existiu. O que ele fez foi montar, né, o esquema. Um projetinho mais tranquilo, pronto para uso, para você fazendo, óbvio, tendo as ferramentas adequadas na sua casa, um CIO, um adaptador CIO para SD, né? CIO para SD para você utilizar no seu Atari 8-bit. Então ele disponibilizou todo o projetinho, desenho da placa, posicionamento. Ele destruiu, o que é isso que ele destruiu aqui? Ele destruiu uma laminadora, assim como muitas pessoas no Brasil também fazem isso. Deixa eu explicar essa parte. Você imprime em laser, né? Isso rola em alguns lugares. Você imprime em laser a sua placa de circuito impresso. Você pega uma placa padrão que você compra em loja de eletrônica, você imprime os dois lados, você cola a parte do toner voltado para a placa que você comprou e você aquece.
Assim, no aquece existem vários tipos. Tem gente no Brasil que usa o fusor adaptado de impressoras a lasers, e tem pessoas que compram a envelopadora, a plastificadora de papelaria para plastificar documento, e ficam passando, adaptam a temperatura para ficar maior e ficam passando a placa dentro desse do equipamento, vão destruindo o equipamento no processo depois de alguns anos, para transferir o toner para a placa e aí fazer a corrosão e fazer a plaquinha. E ele fez todo o conjunto aqui, ele fez a plaquinha, ele fez a caixa na impressora 3D e montou os componentes, olha, no 74LS. Botou uma telinha de LCD e, claro, o cabo SIO e ligou no seu feliz e contente Atari. Isso aqui é um Atari X, qual do modelos? 65XE. Pô, bem legal, hein? Gostei da ideia do cara. E principalmente que ele tem feito tudo documentado com fotos, imagens e todo o resto. É engraçado que já é meio uma conexão que a gente vai falar daqui a pouco, né? Um cidadão chamado Woj Antonich, que caso você não lembre quem é o cara que fez o Galaxica, primeiro computador, né, faça você mesmo da Iugoslávia. Ele montou um emulador de Apple em 91. Que funciona muito bem, só pelo fato que ela é muito maior que a Apple. Ele usou um microcontrolador PIC 16C54, alguma memória e uns buffers de I/O. E, óbvio, tudo para pelo menos caber na área de um Connect Socket de Apple. E com uma grande vantagem. Vê aquela parte, como não dá para esticar para os lados, o que ele fez? Ele esticou para cima. E com uma grande vantagem. Como tem uma saída serial, bastava, né, plugar no computador e copiar o código novo da Apple, em vez de tirar a Apple, apagar a Apple, reprogramar a Apple. Sim, ele fez literalmente um emulador de cartucho. Muito legal, assim, muito curioso, realmente pelo tamanho e aparência do bicho, né? Não, e tem umas técnicas interessantes que ele utilizou para economizar espaço. Literalmente ele construiu para cima. Ele fez um predinho na placa-mãe. Mas bem legal. Gostei da ideia do cara. Quer dizer, tudo bem, é uma ideia que deveria estar nas efemérides, porque veio 25 anos, que é a ideia do Sonic, inclusive. Assim, é quase uma efeméride Hackaday, né, que a gente comentou, mas é extremamente interessante, né, pelas soluções que ele adotou de economizar espaço e de garantir, assim, que tem essa facilidade, que é muito mais fácil você ter um emulador. Nesse caso, você está programando, você está desenvolvendo, é muito mais fácil você trabalhar com um emulador de Apple, né, em que basta você plugar num PC e subir o código e ter um Apple novo, do que pegar uma Apple, tirar, apagar, reprogramar, etc e tal, né, que é um processo bem mais tedioso, bem mais chato. Mas enfim, bola pra frente? Vamos lá. Vamos ressuscitar mortos? Rise from your grave. Vamos, agora eu entendi parte da ressurreição. Você tinha que ter ido no post, não somente visto a imagem. Tem o nome do cara aí, o coitado? O Drygol. É o pessoal do Lambers, né? Quê? É o mesmo pessoal do nosso adaptador de SIO to SD de agora há pouco. Eu acho que é o mesmo pessoal. É a mesma galera. É a mesma galera. Então, essa mesma galera, que é um grupo de Democine, eles, além de terem feito sua própria simpática, divertida e muito legal HD de Atari 8-bit, um deles parece que eles conseguiram comprar um 1040 STE. Só que eu acho que o sujeito que eles comprou embalou igual a cara deles. Não, peraí. Primeira coisa, não é apenas um 1040 STE, é um 1040 STE com um monitor SM124. Chegou o monitor? 1040 STE AK Puzzle Project. Ou a companhia de entrega fez de novo. Aí, João. Caraca, eu falo isso pra você. Caraca. Ele comprou com monitor mono, né? Mas enfim, né? E realmente, caras entregaram com a cara deles. Ela vem fazendo embaixadinha com a Atari ST. No mínimo. Bem, e aí eles foram fazer o trabalho de... assim, pelo menos o cara falou, a máquina está funcionando. Isso é bom. Aí o cara, assim, a circuitaria, né? Então o cara foi se divertindo com cola. Meu Deus, o cara recolando a grade do Atari. Não foi mais legal. Acetona. A acetona também funciona como... o case é feito de ABS. Ele explica.
Então a ABS reage com a acetona muito bem. Melhor que o Super Bond. E assim, mas detalhe, gente, atenção. Quando acetona, dissolve, cria... acetona industrial, não acetona que você compra na farmácia, que é dissolvida e tem corante. Vai, César, continua. Né? E aí ele foi colando peça por peça das pecinhas quebradas. Ou quase todas. Ficou com as falhas aqui, mas... E aí depois ele, né? Aí terminou, fez a pintura, né? Limpou o teclado. Teclado QWERTZ alemão, ó que diversão. E claro, ele comprou uma Ultra Satan e também comprou uma NET USB. Ambos lá com o Load Harek. E pronto, o Atari ST voltou dos pseudo-mortos. Gente... Mas fica a dica, acetona industrial e ABS são coisas que, tipo, né, são brothers. São brothers pra colagem. Olha, tem um vídeo no Vimeo explicando o projeto do puzzle, só que eu não vou clicar agora não, porque eu fiquei com pena do cara. Ei, João, você viu a foto do... Gente, o João desmaiou. Foto do? Na foto do blog dos caras, tem a foto do equipamento quebrado. Você foi descendo e viu a parte que ele tá colando as partes da grade do... Não, ainda não vi essa masoquismo, não. Ó, é depois da fotinha do meme. Tem o meme, tem um vídeo, e aí tem uma coisa que você olha e você chora. Peraí, deixa eu ver porque fiquei curioso. Puzzle Portrait. Aí você vai ver um... Você vai... pronto. Agora eu vi. A rachadurazinha, né? Ah, não, a rachadura agora vai descendo. Tem um meme, e agora o momento que você senta e chora. Dele montando a grade? Sim. Caraca. O Atari ST do Ron também veio um pouquinho, não desse jeito, veio um pouquinho mais moído também, não veio? Acho que ele comprou um outro que veio com alguns probleminhas, mas esse nível aqui, poxa, o cara... A empresa de transporte veio fazendo batendo embaixadinha com o micro. É assim, a gente tem que... César, temos que explicar que nós também ficamos chocados com o estado da máquina. Vamos começar com... Né, o cara consertando o sol. Na verdade são dois Sol. Olha. Sol? Sim, gente, existia um computador chamado Sol. Sol 20 da Processor Technology. Isso nós estamos falando de final da década de 70. Essa máquina foi lançada em 76. Ela custava $2.129 montada. Ou, se você fosse como o cara do Atari ST agora há pouco, 995 como um kit para você montar de volta. Foram vendidas cerca de 10 mil máquinas, tinham 8080, 2 MHz. E é um filho direto do Homebrew Computer Club, né? Porque o designer é o Lee Fezonstein. Aliás, eu tô lendo agora o Fire in the Valley e eu tô justamente na parte da gênese do Sol. A ideia dos caras era literalmente fazer um terminal. No meio do processo eles viram que, poxa, mas bota tão pouco, por que você não faz um computador, né? Aí eles ficaram meio sem graça. Aliás, eu vou explicar por que o nome do computador é Sol, né? Explica aí. Vamos lá. O Sol é por conta do Lee Solomon. O Lee Solomon, ele era editor da Popular Electronics, que foi a revista que justamente em 75 trouxe o Altair na capa. Altair na capa, que foi a grande revolução do microcomputador pessoal, pelo menos nos Estados Unidos. Era um grande entusiasta do Altair, da MITS, e pediu para esse pessoal da Processor Technologies para fazer um terminal de vídeo, né? Um terminal de vídeo e falou assim, né? É um terminal de vídeo para ligar no Altair, vocês montem aí, eu ponho vocês na capa das próximas edições, né? Fazer uma propaganda como vender revista, né? Os caras começaram a fazer esse terminal de vídeo, estavam fazendo um computador. Aí ficaram meio preocupados de o Sol ficar sabendo, né? Ele chama-se Sol, inclusive por conta do Lee Solomon. Ele perguntou, a gente pode dar seu nome pro terminal? O cara, pode? O cara vai ficar chateado, né? O cara já apoia lá o pessoal da Altair, não quer fazer um concorrente direto, vai pegar mal, que não sei o que. Aí no dia que eles foram apresentar, eles falaram assim, foi até o Lee Fezonstein, vai, mas não fala que isso é um computador. Aí o cara foi, apresentou o Solomon, que não era tolo, ele falou assim, cara, vem cá, o que falta pra você botar uma RAM? Quer dizer, porque você não coloca logo uma RAM e um basic desse troço aí, faz um computador. E assim surgiu o Sol, ou no caso o Sol 20. Em tese, assim, ele segue a arquitetura iniciada pelo Altair, com o barramento Buzz S100, né, e todo o resto. Agora vamos voltar pro conserto das máquinas. Vamos, são duas caras, as duas máquinas são coisas muito diferentes. César, só um detalhe. Sim. Só para complementar, que pegando do Fire in the Valley,
Por que ele tem essa cara de teclado, né? Esse tecladinho embutido. Ele foi um dos primeiros a trazer isso. O pessoal comenta que na época o cara quando projetava um computador, ele fazia apenas uma caixa que era o computador. Ele não pensa, as pessoas não pensam assim, por mais que você fosse ligar um computador, um terminal, um teclado, se fosse ligar um terminal de vídeo, uma impressora, ninguém se dava conta de que poderia colocar tudo junto, porque em tese, se abre aspas, não fazia sentido fazer uma coisa desse tipo. E os caras foram o primeiro a ter esse vislumbre. Poxa, fazer uma caixa pro cara botar um teclado, faz uma caixa com o teclado logo, pronto. Mas enfim, são dois erros bem parecidos, né? Um era erro de vídeo morto, né, split screen, e o outro era tela preta. Nos dois casos, o mesmo conselho: você nunca deve trocar uma CD 4029 por uma HCF 4029, porque pode ser que funcione, aparentemente, deve funcionar, talvez até funcione, mas algumas placas-mãe podem levar a defeitos bizarros ou paus no vídeo. Defeitos colaterais. Né? E ele fez isso em dois casos, trocou todos os HCF por CD 4000. Nos dois casos também teve troca de 74LS, teve uma troca de capacitor, né, teve troca de RAM, um bando de coisinhas. E no caso do segundo, alguns sockets já tinham sido trocados porque eles já estavam bem ruins. Mas, assim, basicamente a troca do 74LS, a troca dos HCF por CD, né? Os sockets foram todos devidamente espreados, aquela coisa toda. Houve uma troca de PCB aqui e ali. Em um dos micros tinha um 74LS 138 morto sem motivo algum. E pronto, dois Sol20 de volta ao mundo dos vivos. Simpático computador azul com lateral de madeira. Exatamente. Aliás, parece que ele tinha um slot de cartucho, né? Só que eles não chamavam de cartucho. Claro que não, pra despistar, que ele não é um computador. É um computador profissional. E agora vem aquela Kombi de micro russo que virou na esquina da casa do Shed, né? Cara, a Kombi mesmo, gente, que veio muita máquina. São 5 micros. E todos eles o Shed fez basicamente a mesma coisa, né? Tentar puxar a saída de vídeo. Isso explica esse monte de conectores SCART aqui nas fotos. Fazer um disclaimer. Por quê, cara? Por que eles botam conector alienígena? Porque eles não tinham conectores de SCART naquela época, era outra coisa. E também não tinha um RCA, né? Acho que tinha RCA, mas as TVs tinham outro conector. Tem um chip aqui passeando na placa. Vamos lá, vamos seguir um a um. Primeiro tem um tal de 1988, esse é o nome da máquina? Ele não conseguiu identificar o nome. Só um ano de fabricação. Ele é o Spectrum sem nome e ele conseguiu gerar um sinal RGB, é isso que ele tá dizendo aqui? Isso. Né, que ele tentou achar o pinout que funciona para saída de áudio de vídeo RGB. Eu gostei da descrição aqui. Um amigo meu deixou alguns clones Spectrum do leste europeu para me deixou, ou seja, um amigo, né? Muito amigo, né? Provavelmente porque ele agradece depois ao cara. Sim, pelo Andrea Pierdomenico. Provavelmente foi pago regiamente em cerveja. Sim. Ou vinho, né? É italiano. Então vamos lá. Não, mas ele já falou em cerveja no Sol 20. Sim. Então esse aí é vinho mesmo. É cerveja. Não, vinho é italiano, ele bebe vinho como quem bebe água. Voltando à história, o primeiro ele não conseguiu imagem, pelo que deu pra entender. O 88, o clone sem nome. O segundo, que é o Bian, ou ele acha que esse seja o nome, ele conseguiu. Ele rodou inclusive pra homenagear a alegria do João aqui em Renegade. Bonito pra caramba. Ele tá usando como monitor aquele Sony que tem polegadas que andaram em modo um tempo, né? O pessoal daqui. PVM, né? Exatamente. Esse aqui é o BVM de uma boca, né? É o forninho de acampamento. O Alfredo Henriquez, ele tem o 4 bocas. Tempos atrás ele tava conversando com a gente sobre um modelo de 32 polegadas que ele tava de olho, mas que ia ficar muito caro. Ou seja, seria aí seria um fogãozinho de 6 bocas. Mas aí também, assim, imagino que como esteja na hora de trocar isso é de televisão, né? Esses monitorzinhos. Então, emissoras da companhia. Então tá na hora das emissoras trocarem mesmo, até porque tá, enfim, né? Estão
tô dizendo que investir para digitalizar, né, todo o trabalho, então. Mas enfim, esse não é um podcast sobre, né, monitores de televisão. Sim, sim. Eu ia fazer uma pergunta aqui no terceiro modelo. O primeiro ele conseguiu uma tela azul, o segundo ele conseguiu jogar o Renegade. No terceiro ele também conseguiu imagem, só que eu ia perguntar assim, cara, ele ligou num queijo, mas não, é o post-it cor de cheddar que ele usa na mesa dele. Cara, ele usa um post-it cor de cheddar com o desenho da saída que ele achou. Sim, é porque eu olhei rapidamente, é um queijo isso aqui. O terceiro é também um no-name, né? Porque a impressão que eu tenho é que é um DIN 5? Não. Parece. Deixa eu ver aqui, Parece, assim, porque no segundo também me parece um DIN 5. Sim, parece um DIN 5, mas deve ser um DIN 5. Para começar, ele tem uma inclinação de alguns graus. Para começar. E de repente, para ele ter feito isso aqui, eu acho que a posição, o ângulo em que os pinos são dispostos é meio fora do padrão. Ou, no caso, fora do padrão ocidental. Meu Deus. E esse também chama-se carinhosamente de exercício Spectrum. Vamos lá, esse ele conseguiu imagem também. Conseguiu. O quarto tem um nome divertidíssimo, que é o Iguana. Um Y. Iaguana. Não, esse Iaguana aqui, ele conseguiu imagem, acho que ele tinha conseguido expertise suficiente pra seguir adiante, né? Mas, caraca, o bicho é feito em protoboard? Parece. Cara, vou ser franco pra vocês. Colecionar máquina russa é pros fortes. Um abraço pro Juan, né? Não, o Juan ele tem um Web Robotron da Alemanha Oriental. E não quis pegar aquele que o Daniel tem, né? Ou tinha? Não, o Vector. Não sei que fim levou aquilo. Aqui, ó, João. O anterior tinha soquetes verdes. Esse aqui tem soquete azul. Curioso esses soquetes multicoloridos. É bom quando você tem protoboard. YA é Iguana. Não, é Iguana mesmo. Tem o número de série. O cara fez isso aqui. Esse que tá na foto é o 300.303. Ele começou a contagem com 300.300. É isso? Em tese, assim, acho que o cara fez pelo menos um 330 desse bichinho aqui. Tá bom. Aí saímos do Iaguana e vamos para pelo menos agora uma máquina. Agora não é mais Yugoslava, nem russa, essa é da República da Tchecoslováquia. É um Didatic, esse já é um nome mais conhecido. Mas é também clã de Spectrum, né? Também clã de Spectrum, com botõezinhos fazendo a bandeira da Alemanha. Sensacional. E esse ele também conseguiu imagem. Porque na verdade, depois que ele descobriu, né, como funcionava, porque, assim, eu tô agora olhando os pull sheets, Red. Eles pelo menos vão seguindo um caminho, né? Tem uma lógica que eu acho que depois que você entende, errou um, vai trocando. Em resumo, aquele que não conseguiu imagem deve estar com problema mesmo. Só conseguiu uma tela azul. Pode ser que realmente esteja com problema. Aí depois que o Chad ele passou por toda essa peregrinação usando espectros russos com caixinhas simpáticas e plaquinhas de protoboard, ele resolveu cuidar de 2 teclados de Amiga 500. O defeito era simples. Membrana? Não, você desconectava, assim, qual era o problema? Você conectava o teclado, o micro parava de funcionar, tava a tela preta. Um tinha esse problema. Você colocava o teclado, dava a tela preta. Deixava o teclado do computador ligava. Aí, né, esse foi fácil, trocou uma 74LS. No outro, o teclado não funcionava e o Caps Lock piscava 3 vezes. Aí ele acertou uma famosa solda fria. Acertou a solda fria no capacitor, né, e estamos tudo bem. Depois desse monte de Spectre, infelizmente, pelo menos ele teve uma coisa mais tranquila para mexer. Mas, João, aqui não foi membrana, porque a Amiga 500 não tem membrana. O Amiga 500. Só os 600 e o 1200 que são mais baratos e tem a tal da membrana. São mais novos. Porém, 1200 não é tão mais barato não, hein? Não, barato, falando barato de fabricação. Ah, tá. Barato pra Commodore, não pra gente. Isso aí. Porém, uma coisa que raramente que não aparece com grande frequência no Chad, como na casa do Chad, é MSX, né? E agora apareceu. Ele não falou qual é o modelo. Não. A aparência do case me faz lembrar que isso aqui tem cara de ser um Sony. Os cantos arredondados aqui tem cara de Sony. Aí depois a gente pode perguntar pra ele. E ele teve que fazer um remendo O cara comeu com farinha.
a malha de teclado, é isso? E ele consertou o contato da malha. E assim, o contato da malha não se destruiu na conexão na parte que tem o contato. Ela literalmente gastou na curva. Que josta! Pô, assim não dá pra saber que MSX é não. Não, tem cara de ser um Sony do 10 em diante. MSX1. Acho que quem souber, conta pra gente. Depois pergunta pro Chad que MSX é esse. Mas o que importa é que ele fez, basicamente, ele regenerou o flat cable, né, com um produto que originalmente é para regenerar keypad de controle remoto. Aquela tintinha fotocondutiva. Ele andou usando isso numa outra máquina tempos atrás, né? Ele disse uma vez, ele disse embaixo, tipo, ele usou várias vezes no trabalho dele de restauração de retrocomputadores, mas nunca usou para regenerar o keypad de controles remotos. Ele deve ser aquele cara que usa o WD-40 pra tudo, menos lubrificar. Mais ou menos por aí. E assim a gente fecha essa sessão. Isso. Vamos agora fazer um pouco de jabá, porque a gente precisa jabalizar, só isso. Vamos lá. Brasil! Qual é a primeira aí? A primeira, Giovanni, continua falando porque essa aí tem tudo a ver contigo. Ah, tá bom. Você que tem mais... é o único usuário entre nós que foi agraciado de ter o MC1000 na época clássica. Ai. César Rio agora. Tá, eu vou falar assim, quem puder ir no grupo, no grupo do Facebook do MC1000, vai se divertir porque tem muito mais material lá. O link eu vou colocar é só um pedaço do trabalho de reescrita do driver de vídeo do MC1000. O Lizzy está pegando essa tarefa divertida, que é aquele projeto que a gente já comentou, né, de reescrever a BIOS. Então ele começou a refazer o driver de vídeo. E o link que nós estamos passando agora é o principal da história, que tem uma série de comentários dele, como ele fala com relação àquilo que ele está lendo sobre o código. Então eu vou pegar só um trechinho aqui para vocês entenderem. Estudando o estilo do código dos diferentes componentes, é certeza absoluta que há código legado vindo de sistemas, computadores ou videogames, que usam o 8080 e também o 8085. O firmware do MC1000 é uma belíssima colcha de retalhos. Várias pessoas trabalharam neste código em momentos diferentes. Há rotinas que salvam registradores na pilha sem necessidade, pois os callers ou também o fazem ou não precisam, o que dá a dica de que os subsistemas não foram feitos por pessoas, que os subsistemas não só foram feitos por pessoas diferentes, mas em momentos diferentes. Aí ele põe parênteses, ou sem comunicação entre as equipes, que no caso acho que eu vou dizer que os 3 casos. É óbvio que não investiram tempo em revisão de código, nem teste de integração, sendo que o motivo dos bugs chatos que o Emerson descobriu e corrigiu, mó pinta de serem erros que ocorreram durante a integração dos subsistemas, uma vez que os subsistemas isolados funcionaram bem em berços de teste. Ou seja, ele está fazendo, sem querer, junto com a reescrita do driver de vídeo, um trabalho de arqueologia com relação da BIOS, né? A origem do MC1000, ou seja, o troço veio, sabe-se lá do que. E ele termina o texto, desse texto em particular, falando que a origem desta maquininha é bem mais complexa do que imaginamos. Cara, o que os chineses fizeram aí? Aquilo que eu falo, os caras deviam estar fazendo um videogame, no mínimo a placa, o projeto era de uma máquina 8080, de repente um videogame, pode ter virado um videogame 8080, depois não, tira 8080, põe os 80, mais barato. Botaram os 80, não, volta, não é mais videogame, volta ao computador. E por aí. Vixe. E tem uns vídeos bem legais dos drivers funcionando. Só não sei como é que anda direito essa tarefa de verificar o que você colocar, que está sendo quando essas alterações vão ser, entre aspas, queimadas numa nova versão de BIOS. Aliás, falando em nova, acabou o terceiro e último lote, é isso? Isso. Seguinte, terceiro e último lote lá da MSX ZMix Neo BR. Lote do ZMix do Luiz Luca, né? Do Luca. Luiz Luca. E aí é o seguinte, se você não comprar nesse terceiro lote, acabou. Só quando tiver o último, único no Mercado Livre agora. Ou então você monta o seu. O que for mais fácil pra você. Monte o seu, é mais fácil. Mais fácil não diria, mais barato.
Talvez. E, aliás, acabou. Terceiro lote, temos uma galera nossa aqui participando de podcast lá de fora, é isso? Quem? Quem é o cara? Garrett, o Wilton e o Carlos Bragato participaram no The Spectrum Show, episódio 52, né? Nossa! Participaram no episódio 52 e resolveram contar lá pros britânicos sobre o que foi esse tal de TK aqui no Brasil. Essa tal de microdigital, né? Foram os TKs e os clones locais. Esses pisaiolos que a gente tanto fala no nosso programa. Sim, os próprios. E aí os ingleses souberam que o Spectrum aqui virou pizza. Na verdade, a coisa mais bizarra em relação ao ZX Spectrum do brasileiro é que ele é o único ZX Spectrum do mundo que é sincronizado em 60 Hz. As pessoas esquecem desse fato. Não é? Fora eles, né? Mas ele era oficial, mas eu não sei como é que eles geraram o sinal de vídeo. De repente o povo da Timex separou o circuito de vídeo. Essa parte a gente não sabe, né? Às vezes eu me esqueço deles. Tá uma coisa bem curiosa. E que pra querer saber, né? É porque você pensa que o Timex é um CP400. Olho para ele e penso que ele tem um 1847 lá dentro. Em resumo, a gente acabou sem querer linkando, porque o MC1000 seria a mistura desses dois micros aí, que a gente acabou de falar. Eu devia que ter uma mudança foi feita uma ordem. Pronto, consertando a ordem aqui da redação do... Ah, sim. Agora vamos para notícias que abalaram o mundo. O que a gente tem nas notícias aí? Primeiro, fazendo um computador de 8 bits a partir do zero. Sim, gente, do zero, cara, do começo, do princípio, inclusive o gabinete, que aliás é um gabinete bem bonitinho de madeira. Aliás, esse monitor que ele está usando aqui é o monitor CGA Hércules, de 14 polegadas fósforo branco. Eu tive no meu 386 esse mesmo monitor. Então, aliás assim... Não, aliás, pelo que eu tô vendo aqui, ele também está usando uma placa CGA para saída de vídeo. Então faz todo sentido. Ele começou a usar um monitor VGA. Acho que a imagem não curtiu muito a imagem e partiu para uma... bem interessante isso aqui. Aliás, assim, vocês têm que pegar... como uma placa CGA de mais recente, ele usa um integrado maluco que tem um 45 lá dentro. Na verdade, se vocês pegarem o blog desde o começo, vocês vão ver ele fazendo cada etapa do computador, né? O UART, tem a placa da UART, tem a conexão com o teclado, tem mais um pouquinho aqui, viu uma coisa mais divertida? Tem a parte que ele liga uma PPI, tem uma interface com compact flash e por aí vai. Ele usando uma placa CGA como cartão de 80 colunas, porque antes ele usava uma placa de 40 colunas. O conceito e desenho do fantástico e potentoso gabinete de madeira. Ó, tem até joystick, João. Olha aí. Gente, muita loucura isso aqui. Muito legal o post do cara. Também joysticks do zero. Não, o joystick ele pelo que eu vi aqui, é um joystick PC. Não, um joystick padrão Atari de manche. Tá. Foi bem legal isso aqui. Isso aqui vale a pena acompanhar. Essa é uma coisa que eu vou montar aqui pra receber a próxima notícia. Do zero? Não, eu vou ficar seguindo o blog dele. Bom. Acabei de marcar. E o que mais aí tivemos de notícia que chamou a atenção dos loucos, assim como nós? O Museu da Mídia Obsoleta, que é o que mais tem hoje em dia, né? Eu acho que o mais interessante desse museu da Mídia Obsoleta é que não é um museu físico, né? É um website. É um museu de foto. Né? Mas a coleção existe, né? O Jason Curtis, ele tem esses itens todos e nenhum deles está à venda. Não, peraí. Isso aqui é uma fita de 4 horas. É isso aí. João, é uma fita de 4 horas. Ela é um formato bem diferente, mas ela tem 4 horas. Eu tinha visto formato VHS normal. Não, fita cassete. Eu tô entendendo, isso aqui é uma fita de áudio. Porra, o máximo que eu vi foi uma fita VHS de 3 horas e 40, se eu não me engano. Que o pessoal metia quase 8 horas de vídeo, né? Exatamente. Essa fita no Brasil não era muito comum, não. Eu tenho uma fita cassete aqui que ela não é 90, ela é... Bate 90. Não, ela é 70. Isso também não é muito comum.
Olha, tem o nosso amigo Compact Flop Disk de 3 polegadas. 3, não 3,5. 3 polegadas. E fora coisas... Olha, se eu achar aqui, eu vou acabar encontrando coisas que eu tive, como por exemplo, Zip Drive, LS120. Nota mental que será que na Inglaterra o que a gente tem aqui de disquete de 3,5 lá é de 3 polegadas, assim, a roda até hoje? Ou já sumiu não, tudo, acho... já afumou? Deve ser um 66, deve ter feito chá já. Feito chá, né? Fizeram chá. Na Inglaterra isso é normal. E seguindo adiante, olha lá, João, você que gosta desse assunto, você que trata com toda a seriedade que eu tenho que dizer respeito, o fato de que a MSI Association reapareceu no radar. Ou seja, a gente achava que ela tinha morrido e estava enterrada para sempre e mais, para toda a eternidade, mais 2 dias, ela volta. Vocês acompanharam isso? Porque eu não levo nem um pouco a sério a MS Association desde sempre. Quem me conhece sabe dessas histórias. Sim. Já fui xingado a respeito, inclusive, em alguns momentos. Pelos espanhóis? Não diretamente. Eu acho que também teve uma... Acho que teve muita confusão. Eu acho teve uma confusão. Eu acho que teve um problema, né, de comunicação envolvendo o Agony e MSX.org, com certeza, a MS Association, né? Tanto é que depois o Ravi ele teve que vir a público explicar assim exatamente o que é que ele tinha, o que é que tinha comentado. E aí eu assim tem essa e eu acho que também tem algumas coisas que o Sander Van Nunen entendeu que não era o que o Javier quis dizer. Por exemplo, a história da ida dele a Compile.io, né? Que é uma outra conversa também, que é um... né? É outro papo, é outro assunto, é outra coisa, é outro universo. Vamos só, então, rapidamente dizer o que é Compile.io, porque eu acho que... Compile.io é a Compile renascida das trevas, né? Mais ou menos, porque a Compile já foi renascida das trevas. Se chama Compile Hard. Tem mais outra? Tem. E essa é mais antiga, inclusive. A Compile Heart hoje em dia faz vários RPGs para computadores, videogames atuais. PC acho que também. E a série mais famosa deles é o Hyperdimension Neptunia. Então, para tudo que é plataforma, se me falha a memória, também tem até um anime. Até para macOS, né? Fala a verdade. Não, macOS não. Aí tu tá sacaneando. Mas... aí veio o Mo Kitani, né, que era o presidente da antiga Compile, com essa outra Compile aí. Ah, sim. E falou que vai revolucionar o mundo dos puzzles com o Next Gen Puyo Puyo. Eu particularmente fiquei meio... ele vai lançar um jogo que já existe. Pronto. Lembrando que Puyo Puyo não pertence mais à Compile. Daquele quebra-quebra dela, ela vendeu pra SEGA direitos. Tava de olho da franquia desde 1992. O arcade usa hardware da SEGA, foi publicado pela SEGA. E foi a versão, me desculpe me dizer, mas foi a versão que o Puyo Puyo explodiu. O Puyo Puyo foi lançado um ano antes pro MSX, mas parece que não emplacou tão bem. Eu acho a versão do MSX. Eu acho a versão do MSX era muito simplinha, muito simples. Eles tentaram fazer um jogo muito modesto. Sim. Sem acrescentar nenhum tipo de coisa que fosse chamar a atenção. E eles só chegaram a fazer isso nas versões seguintes do Puyo Puyo. Exatamente, se você reparar, todas as versões que vieram depois do arcade são baseadas nela e não da do MSX. Salvo engano, a do NES, mas eu acho que aí é no caso que fizeram de má vontade a versão do NES. Mas tirando a versão do Nintendinho, todas as outras são baseadas na versão do arcade, não do MSX. Lembrando que o arcade usa a placa muito similar à do Mega Drive, se não for ele mesmo. Então a versão do Mega é exatamente a do arcade, sem tirar nem pôr. Tem versões para vários computadores e outros videogames por aí. Então, sei lá, o Puyo Puyo já é da SEGA. Por que pareça, lança ele até hoje. Acho que ela lança mais Puyo Puyo do que as outras franquias dela mesma, exceção do nosso Sonic que a gente acabou de falar. Mas e sei lá, cara, eu acho que 2 compiles, sei não. Tem algo errado nessa história toda. Bom, 2 tecnicamente não são, porque
se eu não tô errado, a Compile Heart acabou fechando também. Não, Compile Heart existe até hoje. Eu acabei de falar que eles... não, Compile Heart existe. Neptune, um anime e PS4, cara. Compile Heart existe até hoje. Compile Heart, ela lançou alguns anos depois da falência, acho que 3 ou 4 anos depois da falência da Compile, e basicamente ela tá aí fazendo RPGs até hoje. Inclusive os RPGs que saíram no Ocidente. Essa série Hyper Dimension Neptunia saiu no Ocidente. Tem uma outra série que eu esqueci o nome que também saiu. A Compile Oak tá nesse momento, né? Tá vendo quase em stealth mode, né? Eu só ouvi falar dela quando o pessoal falou: finalmente a Compile voltou. Como assim a Compile voltou? Eu tinha voltado. Aquela coisa, né? É compile demais, é gente enrolada demais, se enrolando, se entendendo errado. Então, assim, no final das contas, realmente não aconteceu, não tem MS Association, não tem nada dessa história, e a vida que segue, né? Assim, aparentemente, né, estão testando compatibilidade com alguma coisa. Você não testa compatibilidade pra nada. Teste de compatibilidade é porque você vai lançar alguma coisa e você quer que alguma coisa esteja compatível com algo que já existe. Pode ser que venha um lançamento, pode ser. Daí, isso significa que vai ser lançado alguma coisa? Não sei. A MSX Association sempre foi extremamente opaca e até de certa maneira tem que ser convivido, porque assim, a lógica japonesa, a lógica do negócio japonês é diferente, e eu acho que por qualquer coisa já cria um alvoroço, né, na MSX.org, etc e tal. E os olhos da MSX já quase não gostam de alvoroço, né? Vamos falar da plaquinha da Tecnobyte? Melhor, né? Bem melhor. Então é o seguinte, a Tecnobytes vai lançar um FPU, né, para MSX, uma unidade ponto flutuante. Que é um circuito eletrônico que vai fazer contas ao invés de você mandar o Z80 se enrolar para fazer as contas. Fim da história. Em funcionamento é isso. E aí eles apresentaram no blog deles, falaram sobre o assunto, botaram fotinha da placa, do protótipo da placa, e tem uns vídeos mostrando basicamente como as coisas funcionam. E em seguida seguiram-se uma série de comentários sobre a respeito disso, né? E aí estamos na espera, né? Obviamente o pessoal vai ter que trabalhar e desenvolver. Terminando isso, vai ser bacana. Sim. Mas enquanto isso não chega, vamos pros comentários. 65 parte A. Primeiro comentário: o Office antes do Office, Planilhas Eletrônicas, parte A. Primeiro comentário é do Emil, sucinto, dizendo: mais um mega excelente episódio. Obrigado. Muito obrigado, Emil. Você sempre, distinto cavaleiro, sempre dando comentários pertinentes aqui sempre ao que a gente faz e acompanhando, então valeu pela força que você sempre dá, cara. Max Ferreira, e no dia 1º também de junho, ele comentou: lembro de ter usado o Lotus 123 no DOS. Vinha com um plugin ou algo semelhante para melhorar a apresentação do programa em modo VGA ao invés de modo texto. Muito bom na época. E eu não sabia que tinha esse plugin no modo VGA do... É o Lotus Wig, se não for na memória, a gente comenta sobre ele na segunda parte. Então eu não lembrava. Não era saber, que eu não lembrava. É porque ele surgiu muito tardiamente. E o pessoal, como usava muito o Lotus 123 com XT e CGA, só quem realmente tinha uma placa VGA instalava esse módulo. Inclusive a parte, ele vinha em disquetes separados. O próximo é o do Rui, e o Rui faz a observação de que não está funcionando nem o download em zip nem o baixar, e depois eu entro que o baixar estava ok, e o zip a gente já trabalha depois, mas já deve ter estabilizado. A gente já consertamos isso. Já. Então o próximo que é o Rony. Rony Von falando que muito legal esse episódio. Rony. Seu Rony ou Rony Von? Não sei. Então é só Rony. Esse é o Rony. Só Rony. Eu acho que é o Rony Von também. Enfim. É o Rony. Como essa pessoa não se identificou totalmente, vamos chamá-lo de Rony, que consta nos autos, né? Consta nos autos que ele se chama Rony. Muito legal este episódio, parabéns novamente. Lembro-me de usar no CP400 Color 2 e depois na MSX, tudo antes da área PC. Cheguei até a digitar um programa inteiro de planilha de cálculo da input.
Aqui em mãos também o Pocket referência do VisiCalc para RS-80, uma aplicação revolucionária para a época, sem dúvida nenhuma. Aí apareceu eu zoando para relembrar que foi incluído a Laptop Like You na trilha sonora deste episódio. E depois tem o Emil. Senhores, notei que o aviso de abertura indica programa não recomendado para menores de 14 anos e na sequência, programa não recomendado para menores de 12 anos. E também achei que os áudios do Alborguete estão em demasia. No mais, estou curtindo bastante esse episódio. E o Ricardo embaixo responde: foi uma boa piada na montagem que saiu 2 classificações indicativas diferentes para ambas as partes. Quanto à trilha sonora, confesso que ficou difícil achar que se encaixasse, por isso a repetição do mesmo trecho. E ao Alborguete, bem, como era assunto que poderia ser chato, me fiz o desafio de ter um episódio onde quase todas as vírgulas sonoras fossem dele. No futuro, quero fazer um episódio assim com o Silvio Luiz. Vai ser engraçado. Na verdade, a classificação indicativa é para 14, para 12, tem que dizer o seguinte: faz a média aritmética. Na planilha vai descobrir que a classificação indicativa é para 13 anos. Bom, o Emil, que é um usuário hardcoder de um heavy user, né? Um heavy user de Excel 2016, ele resolveu lembrar para as pessoas que a anotação L1C1 ainda existe dentro do Excel e que a barra ainda faz aparecer o menu. Se a barra no Excel equivale a você apertar F10. Caraca. Isso se chama código legado, né? Putz, grila. E fechando aqui o Emil também comentou da trilha sonora com o Joe Colton, que é justamente a Laptop Like You, que só perde pro Alborguete. E finalizando, o Fernando Boaglio, ele manda uma planilha em Markdown pra gente. Foi um excelente episódio. Cada palavra escrita numa cédula diferente. Uma célula. Exatamente. Parte 2? Partiu? Partiu parte 2. Então, parte 2. Né? Cara, só 3 comentários, mas tem um que compensa. Compensa todos os outros 1.520 comentários. Eu começo e aí o João fala um, depois se o João quiser falar outro, enfim. Mas, João, depois você faz o comentário do Sérgio. Tá. Você lê ele? Beleza. O Fernando Boalho. Muito bom episódio. Boeing, a empresa de aviões, foguetes, satélites e planilhas. Mas se você pensar bem, assim, nos anos 80, muitas empresas reinventaram a roda por N motivos. Seja necessidades específicas dela, seja né, o computador que elas usavam, etc. Anos 90 também, tá, César? E de Apple. Não, eu tô falando assim, eu não tô falando nesse momento da empresa de fazer computador. Falando das empresas usuárias, né, da empresa de TI, a empresa que não é de TI, mas tem a área de TI dela, né? E no caso da Boeing, simplesmente achou que podia ser uma oportunidade de ganhar, né, um extra, né, vendendo planilha eletrônica. Tem empresas que literalmente surgiram em conceitos assim. Eu lembro que a Asus Gerdau, ela montou o setor, ela tinha o setor de informática dela, que cresceu a tal ponto que virou uma empresa separada, que é a tal da GSI. E chegou até vendendo serviços de informática para outras empresas. E o que dizer nos nossos queridos bancos que tinham empresas de informática, né, Scopus? Taltec, o próprio nome diz. Que é claro que é do Bradesco, Taltec. Eu tô brincando. Olha, eu sempre achei que a Taltec fosse do Banco do Brasil. Vamos seguimos. Agora nós ele voltou, ele está de volta. Sérgio Augusto Vladivostok, não consigo ler o nome dele corretamente, acho que só ele consegue. Enfim, ótimo episódio sobre planilhas, ou banco de dados de pobre. Risos, né? Meu contato com esse aplicativo se deu somente quando comecei na área de informática em uma pequena empresa perto de casa que mantém toda a sua contabilidade em planilhas do Lotus 1, 2, 3, o 1, 2, 3. Ninguém fala aqui no Brasil 1, 2, 3, mas tudo bem. Anos depois... Nem falava 1, 2, 3, falava só Lotus. Nem 1, 2, 3, exatamente. Anos depois, já mexendo em Excel 2.0 para o Windows e trabalhando numa soft house em Santo André, São Paulo, em uma certa empresa que fabricava motos, com sede no Japão e filiais aqui no Brasil. Pô, deve ser Harley Davidson. Tá fácil de acertar, que é a Gralha. Harley Davidson.
Harley Davidson, isso aí. Resolvendo os contactar para refazer o sistema de contabilidade dele. Eu fiquei encarregado dessa tarefa e, para o meu espanto, o sistema era totalmente feito em Excel com macros em VBA. O que mais me deixou assustado na época é o caso desse sistema calcular o lucro de todas as filiais aqui do país. Isso mesmo, calculava o lucro da empresa em todo o território nacional. Para me deixar mais apavorado, o gerente financeiro me passou a planilha que aparentemente parecia simples e forneceu a senha para desproteger o restante da mesma. Nunca vi tantas abas numa mesma planilha, esse gerente era maluco. Me meti a besta de querer imprimir tudo dessa planilha monstruosa para poder entendê-la posteriormente. Desenvolver um novo sistema, passei uma semana imprimindo fórmulas, cálculos e marcos. Caraca, eu fico imaginando aquela tapetinho, né? Estilo tapete de boas-vindas gigante, de formulário contínuo. Quilômetros de formulário contínuo de tabelas. Ao juntar as planilhas impressas em impressora matricial, viu? Deu uma folha de 40 metros quadrados, eu estava certo. Quantas florestas você destruiu, Sérgio, para imprimir uma porcaria de uma planilha? Por quê? Por quê? Após 8 meses de desenvolvimento de um novo sistema em Clipper 5.2, com dados em DBF, CDX, o gerente financeiro dessa empresa analisou todo o sistema e nos telefonou dizendo: ficou legal. Ficou legal. Eu acho que tinha um pouquinho menos de emoção ter falado isso. Depois desse fatídico acontecimento, utilizei algumas vezes o Excel para trabalhar de trabalhos de escola. Na faculdade já comecei a usar o OpenOffice. E hoje tenho poucas coisas no Google Docs, mais planilha de horas das empresas que trabalhei como PJ e relações de outras coisas retro. Pois é, triste fim das florestas. É melhor de parar com isso, senão vamos pensar que... O Sérgio ficou traumatizado. Ou do Partido Verde. Tanto que depois ele nunca mais resolveu usar a planilha. Em compensação, temos o Emil aqui que é Uber Heavy User Blaster Power Mega Plus Plus de planilha, que ele comenta o seguinte: vale notar que MS Excel, assim como outros aplicativos das versões mais recentes do Office, foi agraciado com a brilhante decisão de tradução de interface e atalhos. Esta epifania de alguém na Microsoft, tradução de atalhos, é super legal. Já foi mencionado no episódio do processador de texto. Porém, a Microsoft, no MS Excel, deram um passo além da tradução dos atalhos. Não traduzir atalhos não é o suficiente. Isso é para os fracos. No MS Excel, ousaram mais, traduziram as fórmulas para o português. E com direito à acentuação gráfica obrigatória na fórmula. Assim, a tradução é o menor dos problemas. Essa coisa de obrigar a acentuação, em que você às vezes não sabe exatamente aonde realmente vai ficar o acento, e se botar um tracinho, tem funções que tem ponto, não tem ponto, isso confundem mais um pouco. Agora, fim do meu parênteses, um esmero, uma maravilha. Por exemplo, os acentos são obrigatórios. Aí temos a função mid, que alguém traduziu como hash.texto, a função trim, que chamaram de arrumar, mas essa não tem acento, você tá louco. A função len, que chamaram de num.karate, a upper, que é maiúscula, a lower, que é minúscula, a cell, que é cell, essa ficou bonita, hein? A gstep, que é degrau. Pera aí, como é que gstep vira degrau? Hã? No ponto tem no céu tem pão e morreu. No céu tem pão e morreu. Caraca, gstep degrau, agora que eu entendi. E o isna é não disp. Aqui é o cara que teve a brilhante ideia de traduzir igual a cabeça dele, né? Não devia usar Excel. Is not test virou não texto, essa faz um certo sentido, o pontinho até ajuda. Is blank é cell vazia, porque não botou a porcaria do ponto também entre o e o cell, ou tirou o ponto. E aí vem aquelas coisas que para matar o usuário, né? A RFC Precise virou Funerro Compli Preciso e a Get Pivot Data virou Infodados Tabela Dinâmica. Sem ponto. Sim, e não faz o menor... O que me irrita mais é o lance do ponto. Porque no final isso aqui é tudo token, né? O que me irrita mais nessa tradução de nome de célula é essa coisa de o cara ter achado que aqui podia ser um ponto e aqui não podia ser um ponto. Por quê? E aí Por quê? Por que, Deus? Por quê? E aqui tem acho que tem um blog do Emil também, em que ele lista todas as... detalhes mórbidos. Eu diria sórdidos. As lamentações dele com o nome de fórmulas. Não, eu diria sórdidos. Mórbidos e sórdidos.
Sim. Os dois. E aí agora os nossos ouvintes vão querer a minha cabeça, mas poderia ser pior. Poderia ser 40 metros quadrados de fórmulas dessas. Pronto, agora acabei com a audiência. Vamos agora do Retro Hits 139. Tem Retro Hits ainda pra falar, né? Tem. CD. Não tô admirando a fraga. Film Spirit 3D Special, né? E o Emiliano comenta: a trilha sonora original do F1 Spirit em PSG mais SCC é excelente. Um post muito bem escolhido para este Retro Hits. Aproveitando para quem quiser, link para o ótimo review do Stray Fox. Tá lá o review no comentário. Vamos lá ler. Recomendo. Este tipo de esmero e competência que a Konami teve com jogos colocou o MSX à frente de outros concorrentes de 8 bits e alguns de 16 bits também. Pena que a Konami foi perdendo isso com o tempo. Eu acho que nisso o Emil tá certo. Claramente a qualidade da Konami se esvaiu, né, ao longo do tempo. Cuidado, né, essa coisa toda. Pois é. É que eu acho que talvez conforme eles foram ampliando demais o leque de plataformas que eles provinham, eles pararam de dar tanta atenção assim em uma única. Então, assim, temos que ser cuidadosos com essa aqui, porque esse aqui é o nosso ganha-pão. Agora temos 5, então temos que ser razoavelmente cuidadosos com esses 5, para pelo menos não perder muito mercado. Exato. Isso explica, inclusive, abrindo um pequeno parênteses, a gente falou da SEGA. A Konami, início de produção do Mega Drive, quando ela acabou o famoso contrato de exclusividade da Nintendo, ela jogou um time experiente para fazer os jogos de Mega Drive. Os primeiros jogos de Mega Drive não saíram Konami qualidade que a gente conhecia. Só que depois a Konami viu que o Mega Drive valia a pena de ser explorado e botou um pessoal mais cascudo. Resultado, ela arrebentou com o time de primeira linha no jogo contra Hard Cops. Aliás, eu recomendo. Ali você vê o pessoal esmerilhando o Mega Drive, fazendo coisas que a concorrência tinha em hardware, efeitos de zoom e rotação, no Mega Drive que não tinha nada disso. Pois é. E pra terminar, Giovanni? Opa! Fechou? Não, fechou aqui, mas ainda é nós. Os outros agora é nós. Ah, tá. Diga aí, Giovanni. Lá, a gente é chato e gosta de comentar essas coisas, né? O pessoal do NGCast, né, episódio 12 do NGCast, que devendo montar um papo nostálgico. Aí eles chamaram, segundo eles aqui, eles estavam falando que é um dos maiores conhecedores de MSX no Brasil, mas infelizmente ele não pôde participar. Aí eles chamaram a mim. Eu fui lá aqui no lugar. Eles gravaram comigo um episódio que é um bate-papo sobre genérico, geral, assim. Não estamos falando de um jogo específico, estamos falando de programação, estamos falando de jogo também, estamos falando de videogame, estamos falando de computador, estamos falando sobre membros de podcast que não sou eu, que tá com fogo na própria casa. Que isso? Vocês vão ler lá. Tá vendo? Vocês vão ouvir, né? Eu não vou contar quem foi. Não foi ninguém do Reto Computaria. Ah, ufa! Não, ainda não fizemos. Eu já ia falar que ia sobrar pro Juan. ainda não fizemos isso. Aí, nós. E vale a pena, assim, ouvir lá, dar uma escutada, prestigiar o podcast do pessoal. Foi legal gravar com eles. Com certeza. E isso. Ouvam, depois voltem para ouvir-nos nós aqui também, de novo. Então é isso aí, cara. É com muita satisfação que eu vejo que o pessoal do NGCast voltou. Estavam meio sumidos, voltaram. Eu não vou dizer em grande estilo, porque foi o Giovanni que fez. Caraca, sacanagem. Eles estão voltando, sabe aquele negócio, tem que pegar leve, voltar para poder pegar o ritmo, então faz sentido eles começarem com pautas menores. Mas eu gostei da volta deles e espero que os próximos programas sejam com intervalo só um pouquinho menor de tempo, porque eu gosto de vocês, né? É uma crítica construtiva. Então um abraço aí pro Estranha, pro Alfredo Júnior, Junix e o Rogério. Obrigado. Então, valeu pessoal aí pelo programa. E fechou, né? Agora acabou. Encerramos. Ih, mas chega. Antes que o Ricardo chegue. Aproveitamos que o Ricardo disse que foi comprar pão e sumiu. Foi na padaria comprar pão. Vai gravar um repórter reto. A gente gravou um repórter reto sem ele. Hahaha. Vamos aproveitar então para encerrar o programa pra gente dizer que foi um programa 100% sem o Ricardo Pinheiro. Haha. Sabe aquele negócio do
Às vezes os ratos gostam de pilotar um navio. O gato sai e os ratos fazem festa. Exatamente. Ah lá, olha o queijo. Que beleza. Então é isso aí, gente. Obrigado por quem escutou a gente, quem chegou até o final aqui. Que sobreviveu. Quem sobreviveu. Quem não sobreviveu também, obrigado. Vamos fazer homenagens póstumas depois. Lembraremos de vossas almas Sim. e todo o resto. Então, vamos embora. Vamos. Só pra lembrar, semana que vem nós temos o 68, né? O 69. Episódio 68. Peraí. Né? Não, 67. As pessoas acabaram de ouvir o 66,6. Isso. Então agora, semana 67. que vem, elas terão 67. Isso. Depois do 67, vocês vão saber o que é o 67 quando tiverem que ouvir. Mas daqui uma semana a gente volta. Enquanto isso, vocês acompanhem, né? Todo dia tem postagem no Retrocomputaria. Isso aí. Então até lá com o próximo Repórter Retro. Quer dizer, até lá com o próximo programa mesmo. A gente tá nos dois. João, até semana que vem. Tchau, gente. Pronto. É isso aí. Gente, um abraço e fui. Tchau, tchau. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Thank you.